Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, C.S. Lewis. Querido Verme Bill, tenho a impressão de que você escreveu páginas e páginas para contar uma história que na verdade é bastante simples. Podemos resumir tudo assim. Você deixou o homem escapar como a areia que escorre por entre os dedos. A situação é bem grave. E na verdade não vejo motivo para você tentar se proteger das consequências da sua ineficiência. O arrependimento e a renovação daquilo que o outro lado chama de graça, na escala que você descreve, é uma grande derrota. Isso significa uma segunda conversão, e provavelmente num nível ainda mais profundo do que a primeira. Como você certamente já suspeitava, a nuvem asfixiante que impediu o ataque ao paciente, no momento em que ele voltava de seu passeio ao velho moinho, é um fenômeno bem conhecido. É a arma mais cruel do inimigo e geralmente aparece quando ele se faz presente diretamente para o paciente sob certas formas ainda não totalmente catalogadas. Alguns humanos estão permanentemente cercados delas e estão, portanto, inacessíveis a nós. Agora falemos dos seus erros. De acordo com seu próprio relato, você, em primeiro lugar, permitiu que o paciente lesse um livro de que realmente gostava, simplesmente por gostar, e não para fazer comentários inteligentes sobre a obra para seus novos amigos. Em segundo lugar, você permitiu que ele fosse até o velho moinho e lá tomasse chá, um passeio pelo campo, coisa que ele realmente aprecia, e ainda por cima sozinho. Em outras palavras, você permitiu que ele tivesse 2 prazeres positivos. Será que você foi tão estúpido a ponto de não perceber o perigo de tudo isso? A característica principal das dores e dos prazeres é que eles são inegavelmente reais e, portanto, até onde podem, dão ao homem que o sente a pedra de toque da realidade. Portanto, se você estava tentando levar o seu homem à danação pelo método romântico, fazer dele uma espécie de Childe Harold ou de um Werther mergulhado na autocomiseração devido a angústias imaginárias, você deveria tentar protegê-lo a todo custo de qualquer dor real. Porque 5 minutos de uma genuína dor de dentes provavelmente seriam capazes de revelar que as tristezas românticas não passam de bobagem e desmascariam todo o seu estratagema. Mas você estava tentando levar seu paciente à danação através do mundo, ou seja, empurrando-lhe como prazeres a vaidade, a confusão, a ironia e o tédio dispendioso. Como é possível que você não tenha percebido que um prazer real deveria ser a última coisa que ele poderia experimentar? Você não sabia que ele iria comparar isso a toda a ninharia que você arduamente ensinou-lhe a valorizar, o qual acabaria sendo jogado fora? E que o prazer proporcionado pelo livro e pelo passeio era do tipo mais perigoso de todos, que fatalmente o faria se livrar da crosta que estava se formando por cima de sua sensibilidade, o faria sentir que estava aos poucos voltando ao normal, voltando a si. Como preparação para afastá-lo do inimigo, você queria que ele se afastasse de si mesmo e fez algum progresso nessa área, mas agora tudo voltou ao que era antes. Obviamente, eu sei que o inimigo também quer que os homens se afastem de si mesmos, mas de modo diferente. Lembre-se sempre de que ele realmente gosta desses vermezinhos e que dá um valor absurdo para a individualidade de cada um deles.
Quando ele fala sobre o fato de eles perderem a si mesmos, ele apenas se refere ao abandono da vontade própria. Uma vez alcançado esse abandono, ele lhes devolve toda a sua personalidade e gaba-se. Desconfio que o faça sinceramente, do fato de que quando eles pertencem totalmente a ele, serão mais ele mesmos do que nunca. Portanto, ao mesmo tempo que se comprazem vê-lo sacrificando suas menores vontades a dele, ele odeia ver que eles estão se afastando de sua própria natureza por outros motivos. E nós devemos sempre encorajá-los a isso. Os impulsos e as preferências mais íntimos de qualquer homem são a matéria própria dada a ele pelo inimigo. Afastá-lo de ambas as coisas é, portanto, sempre uma vantagem para nós. Mesmo nas coisas sem importância, é sempre desejável substituir as próprias preferências e aversões de um humano pelos padrões do mundo, pela convenção, pela moda. Eu mesmo levaria isso às últimas consequências. Estabeleceria a seguinte meta: erradicar do seu paciente qualquer gosto particular mais forte que não seja essencialmente um pecado. Mesmo que seja algo bem trivial, com um certo apreço pelo jogo de cliquete, ou colecionar selos, ou tomar chocolate quente. Eu lhes asseguro de que essas coisas não carregam em si mesmas nenhuma virtude, mas existe nelas uma espécie de inocência, humildade e esquecimento de si mesmo que me deixa desconfiado. O homem que aprecia de modo genuíno e desinteressado qualquer coisa do mundo, por nenhuma outra razão senão a coisa em si, e sem dar a mínima para o que os outros dizem a respeito, está, por esse mesmo motivo, previamente munido contra alguns dos nossos ataques mais sutis. Você sempre deve tentar fazer com que o seu paciente abandone as pessoas, a comida ou os livros de que realmente gosta, em nome de pessoas melhores, da comida certa, dos livros importantes. Conheci um humano que era capaz de se defender das fortes tentações da ambição social, através de seu apreço ainda maior por dobradinha cebolada. Resta avaliar como podemos consertar o desastre. O melhor a fazer é evitar que ele faça alguma coisa. Enquanto ele não transformar isso em ação, não importará o quanto ele pense sobre o seu novo estado de contrição. Deixe que o pobre animal chafurde nele. Deixe-o, se ele tiver alguma inclinação para isso, escrever um livro sobre o assunto. Este costuma ser um excelente modo de tornar estéreis as sementes que o inimigo planta na alma de um homem. Deixa-o fazer tudo, menos agir. Não importa quanta piedade ele tenha na sua mente e no seu coração. Ela não irá nos afetar se nós pudermos deixá-lo longe de sua força de vontade. Como disse um dos humanos, os hábitos ativos são reforçados pela repetição, mas os passivos são enfraquecidos. Quanto mais inativo ele ficar, mais incapaz será de agir e, a longo prazo, mais incapaz será de sentir. Afetuosamente, seu tio Fitafuso.